Eu, ontem, à noite, comecei a perceber que o dia não estava como os normais, né? Os trovões, que são a marca de Teresina, mas ontem estava um negócio absurdo. Olha aí, muitos raios, muitos trovões, muitos relâmpagos. Edivan Visgueira escondeu-se embaixo da cama, ele já disse aqui pra gente, com medo, cobriu tudo quanto foi de espelho. O Salatiel calçou um sapato e um chinelo por baixo do sapato. O para-raio da casa do Sandoval quebrou, ele queria consertar no meio da chuva, a mulher não deixou. Olha, foi um dia de muitos trovões, de fato. E aí fica uma pergunta, por que alguns dias são marcados por episódios assim, né, enfim, provocam medo até nas pessoas, e outros não? Eu vou ao vivo, Gorete Santos traz detalhes para nós, aqui no nosso Jornal do Piauí. Gorete Santos, lá onde você mora em Timon também foi assim, Gorete? Boa tarde. É sempre assim, viu, Gelson, também. Quando acontece aqui em Teresina, em Timon não é diferente não, viu? Uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. E acabei de descobrir, viu, que em Timon, inclusive, a incidência é até maior do que aqui em Teresina. Quem vai explicar para a gente é o professor Ayrton Costa, ele que é climatologista, entende tudo do assunto e vai trazer para a gente essas informações, inclusive se é mito ou se é verdade, né, que Teresina tem uma das maiores incidências de raios do país, professor Ayrton. Explica isso para a gente, de fato, é veracidade isso? É mito? E Timon, por que tem maior incidência do que Teresina? Boa tarde. Boa tarde, né? Perfeitamente, esse é um mito, né, que se consolidou no imaginário popular, a da Chapada do Couriço. De fato, a Chapada, ela se espraia para além da área de Teresina e tem uma grande concentração de raios. E se a gente comparar Teresina, por exemplo, com a capital dos demais estados, excetuando São Luís, que tem mais carga elétrica do que a capital. Porém, se a gente pega Teresina no conjunto dos 224 municípios, ela está ali na posição de número 72. Veja só, ela não é realmente uma cidade com muitos raios. Mas causa, né, estranheza, e eu compartilho aí com o Joelson, né, aquela concentração de trovões, que o que determina a concentração de descargas elétricas são vários fatores. Um deles é a localização. A cidade ela tem que estar na rota de passagem de um conjunto de nuvens, então aquelas nuvens turbulentas, instáveis, trazem a descarga. O outro fator é a temperatura, tem que estar quente. Então, para isso, as mudanças climáticas, viu, Gorete, tem potencializado descargas elétricas no mundo inteiro. Teresina é muito quente, então naturalmente chama as descargas. E o processo de urbanização, quanto mais uma cidade cresce horizontalmente e verticalmente, aumentando o concreto, asfalto, isso cria o que a gente chama de uma ilha de calor própria, então potencializa a descarga. O que aconteceu em Teresina, e olha, foram centenas e centenas de descargas, né? Essas descargas foram potencializadas pelo ambiente construído e, como você bem falou, Timon acabou herdando boa parte dessas descargas. Por isso que tem um detalhe importante, vou confidenciar para você, Gorete. Não tem uma cidade aqui do leste maranhense, nem São João do Soter, nem Coelho Neto, nem Caxias, nem Matões, que supere Timon em descargas elétricas, justamente por esta vizinhança com a capital piauiense. E a gente acabou herdando isso, é do concreto de Teresina. Exatamente, porque quando a nuvem avança, o que anuncia o temporal, além da rajada de vento, né, aquela frescurinha boa, é a carga elétrica, ela é lançada à frente da nuvem. Então, boa parte das descargas elétricas de Teresina cai do outro lado do rio, cai em Timon. Gelson tem uma pergunta, pois não, Gelson? Queria saber a respeito do mito, né, de que a gente não pode ficar fazendo imagens dos raios e dos trovões, porque os nossos equipamentos, ou câmera fotográfica, ou câmera de vídeo, ou celular, podem atrair esses raios. Muita gente diz que, não, Deus me livre de fazer essas imagens, vai atrair o raio para mim. Isso acontece ou não? Olha, isso é um mito, né? Claro que é um mito que tem uma certa relatividade. Você não pode estar, por exemplo, em uma praia, em um campo de futebol, um clube, com o seu celular apontado para o avanço do temporal. Naturalmente que você vai ser um ponto alto, um ponto atrator e a carga pode atingir você. Mas se você está num ambiente seguro, dentro de um veículo, em sua casa, né? Você pode fazer o registro das descargas elétricas sem problema nenhum, né? Isso, o risco é mínimo, mínimo, mínimo mesmo. Então, é um mito antigo e, como você bem mencionou, o famoso mito do espelho, né? Também, esse está no mesmo patamar do mito de cobrir o espelho. Professor Ayrton, a gente vai convidá-lo, inclusive, para ver a opinião de alguns outros teresinenses, Joelson. Você
começou a nossa participação, inclusive falando a respeito da atitude de alguns colegas de trabalho aí. Uma equipe nossa foi às ruas ouvir os teresinenses acerca de como costumam agir diante, né, dessa incidência muito grande de descarga elétrica. Vamos ouvir o que as pessoas disseram. Desligo tudo, televisão, celular, geladeira, desligo tudo, para não pegar choque, para não ter algum problema mais, é o que eu faço. Eu tenho muito medo de trovão, de relâmpago, de raio, eu morro de medo. Eu não pego nem no celular, pois é, fica para lá. Depois, quando passa aí que eu vou pegar no celular, entra na rede social. Eu fico no filme, não, eu fiquei com medo. Eu fico com medo, eu fico no cantinho, quietinho. Quando eu estou em casa, aí eu fico, desligo tudo, tiro os aparelhos, tudo, para não dar, desliga até a luz às vezes. Aí a senhora cobre os espelhos? Ah, o espelho nós cobre. Tudo isso nós cobre lá. Eu tiro tudo da tomada e fico com medo também. Eu desligo tudo da tomada, tampa espelho, aí fico com muito medo, tenho muito medo de trovão também. Cuidado sempre a gente tem, né? De estar sempre desligando a televisão, não assistir televisão, não ficar com o celular ali mexendo, porque é muito perigoso a gente ficar mexendo em celular quando chove, por causa do relâmpago, e aí já tem acontecido muito problema, já tem acontecido muitos acidentes dessa forma, então a gente não procura mexer. Eu desligo as coisas, geladeira, televisão, cubro o espelho que é grande, né? Eu cubro, aí eu me sento numa cadeira de borracha, daquelas cadeiras, aí eu fico lá. E se tiver muito pesado, eu oro e aí fico lá. Até a senhora passar, peço a Deus para tudo dar certo e dar mesmo, e pronto. Bom, Joyce, o professor Werton, inclusive, já respondeu, né, algumas dessas perguntas aí, das dúvidas desses telespectadores em relação a essas atitudes, principalmente a questão do espelho, mas a gente retorna com ele porque há muitos cuidados também que são necessários, mesmo quando você está dentro de casa, diante dessa incidência muito grande, né, professor? O que de fato deve ser feito, o que deve ser evitado? Excelente, né? Estando dentro de sua residência, existe um cuidado adicional. Primeiro é o posicionamento seu em relação às janelas e em relação à varanda. Você não deve estar bem próximo do meio externo, porque as cargas elétricas elas podem ser atraídas também. E um detalhe fundamental que aí, olha a sabedoria popular, vocês estão corretos. Eu não vou mexer no celular, mas não mexer no celular como? Se ele estiver conectado, é um hábito muito comum das pessoas estar manuseando o celular durante o processo de carga. Além de ser perigoso, durante o período chuvoso, durante uma tempestade, esse perigo ele é potencializado, porque você vai perder o equipamento e pode se machucar. Então, jamais faça isso. Inclusive, desconecte determinados equipamentos eletroeletrônicos da rede durante o período do temporal, porque a gente sabe que existe uma vulnerabilidade muito grande dessas descargas atingirem a rede elétrica e provocarem danos consideráveis. Joyce, tem mais uma pergunta. Na verdade, eu quero convidar vocês para ver essa imagem que também foi marcante durante o período de chuvas na cidade de Teresina. Isso foi fotografado na terça-feira. Um arco-íris duplo. Tem um arco-íris aí mais forte e tem outro ali dando a impressão de que está mais por cima, está por cima do outro e tudo mais. Esse fenômeno foi um fenômeno que chamou muito a atenção do teresinense, porque não é comum de se ver, mas foi visto aqui na terça-feira. E aí eu pergunto, meu caro Werton Costa, por que esse fenômeno é tão difícil de ser visto? Ótima pergunta, né? Agora com a magia do celular, a gente pode registrar esses fenômenos magníficos. Bem, arco-íris duplo é um fotometeoro, é um fenômeno provocado pela luz. A luz do sol, ela é a luz branca. E dentro da luz branca, imagine o que é que tem lá dentro. Tem o vermelho, tem o amarelo, tem o verde, que são as cores do arco-íris. Para formar um arco-íris, a gente precisa de duas coisas. A luz do sol e a umidade que sai do interior da nuvem. Não é mais a chuva acabou. Então fica ali, flutuando no ar, aquelas gotinhas muito delicadas. Quando a luz atravessa essas gotinhas, a luz branca ela é quebrada, ela é fracionada e ela libera a magia do arco-íris, que tem um formato de um arco porque acompanha a curvatura da Terra. E o arco-íris duplo? O arco-íris duplo é quando as gotas são bem grandes, ok? São bem maiores. Então, aquela luz do sol, ela é quebrada duas vezes, Joelson. Então, forma o primeiro arco e o segundo. Mas entendemos. Primeiro arco, segundo arco, a formação aí do arco-íris. É legal, né?
entender melhor. Queria agradecer ao Ayrton Costa e a nossa Gorete Santos pelas informações. Vamos ficar agora mais bem informados em relação a esse assunto.